Olá! O que podemos descobrir quando a sétima arte lança um olhar sobre a religião? O cinema também quis investigar e apresentar sua visão sobre as crenças, as tradições, as manifestações do sagrado. Através de seus filmes, roteiristas e diretores, atores e profissionais do cinema apresentam o retrato da fé de povos e culturas. Nosso convidado, Matheus Cajaíba, é um estudioso sobre o assunto e vai conversar conosco sobre o tema cinema e religião. Como vai, Matheus? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Que bom você ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema tão curioso e tão presente aí no dia a dia, não é? Eu é que agradeço o convite. Sem dúvida, porque o cinema, ele é talvez a invenção mais importante do século XX, na medida em que ele foi inventado, entre aspas, em 1895, a primeira exibição pública dos irmãos Lumière, na França. Você tem todo um processo no decorrer tecnológico durante o século XIX que vai culminar com o cinema como a gente conhece no século XX. E ele vai mudar a maneira das pessoas perceberem o mundo e perceberem a realidade. Então, talvez seja a invenção mais importante do século XX. Sim. Olha, você pode participar da produção do Religare. Envie sugestão de temas através do nosso canal interativo. O número é 31, código de área, 3209-0122. Você pode também acessar o site tvhorizonte.com.br/religare e para deixar a sua mensagem. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre o mestrado e acompanhar o nosso blog, acesse pucminas.br/ppgcr. Bom, você tem formação em História, Psicologia e decidiu fazer um mestrado sobre o cinema. Isso. Como é que se deu essa passagem ou já desde o princípio você se interessava sobre o tema? Eu sempre gostei muito de cinema. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer aquilo que realmente gosta, pelo menos na área acadêmica. No caso, o meu mestrado em cinema é sobre um cineasta americano dos anos 30 e 40, o Frank Capra, que inclusive vai fazer um filme muito interessante que eu abordo na minha dissertação, que trata do tema cinema e religião. O meu mestrado não é especificamente sobre este assunto, mas como eu também sou uma pessoa que gosta muito de religião, eu sou catequista, sou católico atuante na minha paróquia, sempre fui catequista, tem muitos anos. Não se interessa pela temática religiosa? Com certeza, e também gosto muito do estudo das religiões comparativamente, né? As religiões em geral. Eu gosto muito de ver os pontos positivos, os pontos em comum entre as diferentes religiões. E daí me veio a curiosidade de como o cinema, que é o assunto do meu mestrado, de que forma o cinema analisa o fenômeno religioso. Sim. Agora, como é que, do ponto de vista assim, do especialista, se chega a fazer uma análise de um filme, ou análise de como que o cinema aborda um determinado tema, como, por exemplo, da religião, o tema que você trabalha? A gente tem que conhecer, primeiro, a linguagem cinematográfica, como ela se desenvolveu, principalmente a partir de David Griffith, que foi um cineasta norte-americano, e da cinematografia russa dos anos 20, especialmente de Sergei Eisenstein. Claro que você tem todo o desenvolvimento da narrativa antes desses dois, mas que, digamos, esses dois vão organizar o cinema tal como a gente conhece hoje. E eles vão estabelecer padrões que vão ser seguidos pelos cineastas posteriores, pelos roteiristas posteriores. Eles vão encadear a história, vão organizá-la de determinada forma. Por exemplo, o Griffith, ele vai ele vai reiterar pontos no decorrer da narrativa, ele vai buscar entreter o público com a composição dos planos, ou seja, cada quadro do filme dele é organizado para que a pessoa assimile a informação o mais rápido possível. Isso para citar alguns exemplos técnicos. No caso da cinematografia russa, ela vai se deter no estudo da montagem, e os russos vão descobrir
que se você juntar dois planos diferentes, às vezes você passa uma outra mensagem que vai lembrar até o que diz o filósofo Aristóteles: o todo é mais do que a soma das suas partes. Ou seja, você pega um plano, você junta com outro plano, você passa uma mensagem ao espectador que esses planos, independentemente, não passariam. Entendo. Então, a gente tem que conhecer, sem dúvida, um pouco de linguagem cinematográfica, esses pequenos detalhes que escapam ao espectador comum, porque o objetivo é justamente escapar ao espectador comum que vai atrás do cinema como um entretenimento. Entendo. Você disse no início do programa que entende que o cinema talvez seja a principal invenção do século XX. Pegando esta história do cinema, como é que o tema religião vem sendo abordado? É possível identificar, olhar um tipo de abordagem sobre a religião nesse período, naquele outro tipo de abordagem? Hoje em dia o tema religião aparece dessa maneira. Você poderia identificar modos de abordagem sobre o tema religião ao longo da história do cinema? Sem dúvida. Você tem uma diferença muito grande entre a forma como o cinema se organiza nos Estados Unidos e no resto do mundo. E quando eu falo resto do mundo, eu falo principalmente a Europa. A indústria cinematográfica norte-americana, ela consegue se estabelecer, ao passo que a Europa teve um problema muito sério, é claro, que foram as duas guerras mundiais. Então, o que aconteceu com a indústria cinematográfica europeia foi que aconteceu a Primeira Guerra, acabou com ela. E quando ela estava se recuperando, veio a Segunda Guerra e acabou de acabar com ela de novo. Então, assim, aí fica difícil realmente concorrer com toda uma estrutura que se estabeleceu nos Estados Unidos. E o cinema norte-americano, ele vai ter uma preocupação muito grande com o público, não só dentro dos Estados Unidos, mas historicamente falando, com o público externo, que desde o princípio vai ser uma importantíssima fonte de renda para aquela indústria, para as empresas. Portanto, por ser um assunto de natureza muito polêmica, por ser um assunto de natureza muito polêmico, a religião ela vai ser abordada de uma forma o mais neutra possível. Então, vão ser evitados filmes que coloquem dogmas religiosos em xeque. Isso vai ser completamente evitado. E qualquer crítica a qualquer religião também vai ser evitada. Isso até os anos 60, praticamente. Por quê? Explicando rapidamente, nos anos 30 começa a vigorar nos Estados Unidos um código Hays, que é uma autocensura, uma autorregulação dos grandes estúdios norte-americanos. Como esses estúdios eles monopolizavam a produção e a distribuição e exibição dos filmes, você poderia fazer o filme que fosse, esses filmes tinham que ter a autorização desses estúdios para serem exibidos, porque eles tinham cinema também. Então, todos os filmes tinham que seguir a esse código. E, para evitar problemas com o público, eles evitaram, então, tratar de temas polêmicos, sim, entre os quais discussões religiosas. Sim. Portanto, o cinema norte-americano ficou praticamente as décadas de 30, 40 e 50, ele ficou meio que amarrado nesse código. Sim. E o que mudou a partir dos anos 60, na abordagem da temática religião? Nos anos 50, esse código afrouxou porque houve uma crise financeira muito grande dos grandes estúdios, eles começaram a entrar em decadência, esse sistema modificou bastante e surgiu um novo cinema nos Estados Unidos. Embora o assunto religião ainda nos Estados Unidos, no cinema norte-americano, ele só vai ser, digamos assim, discutido com maior liberdade a partir da contracultura no cinema, nos anos 60, anos 70, anos 80, o fim dessa censura foi fundamental, dessa autocensura foi fundamental para isso. Significa que a religião, então, passou a ser abordada de uma maneira mais crítica?
Pode ser, mas mesmo assim, isso depende muito da abordagem do cineasta. Por exemplo, o Martin Scorsese, ele só vai fazer A Última Tentação de Cristo em 1988, porque ele é o Martin Scorsese. Porque até hoje, um grande estúdio de Hollywood, ele vai evitar ao máximo fazer filmes polêmicos. É uma política de Hollywood. Então, mas o que vai acontecer é que a partir do surgimento de um cinema norte-americano mais independente, menos amarrado com os grandes estúdios, vai ser possível abordar essa temática. Vai ser possível um filme como Jesus Cristo Superstar na década de 70, o filme do Monty Python, embora o Monty Python seja inglês, esse filme ser exibido nos Estados Unidos seria impensável nos anos 50. Esse filme, A Vida de Brian, ele é do final dos anos 70, mas ele é exibido livremente nos Estados Unidos, porque a censura ela envolvia também a exibição. Entendo. Então, é o fim desse monopólio dos grandes estúdios que vai liberar a discussão desse tema. Ainda assim, o cinema norte-americano, ele evita polêmicas. Os grandes estúdios evitam polêmicas. E sem falar também do fortalecimento da cinematografia europeia. Uma outra linha, né? Sim, o cinema europeu, ele não tem uma história regular. O que a gente tem são movimentos e grandes cineastas. Claro que a posição deles vai ser bem diferente. Quando você pega você pega cineastas muito críticos, principalmente ao cristianismo e à Igreja Católica, o Buñuel, o Fellini, eles vão fazer sempre filmes e não vão estar se importando muito com censura, embora o Fellini, sim, porque está na Itália e tal. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco. Cinema e religião é o tema do Religare de hoje. Nós conversamos com Matheus Cajaíba, historiador, psicólogo, mestre em artes visuais. Vamos para um breve intervalo. Até já! Hoje falamos de um tema que sempre despertou a curiosidade dos profissionais da sétima arte, cinema e religião. São vários os títulos que o público pode encontrar quando o assunto é religião na grande tela. Nosso convidado, Matheus Cajaíba, é historiador, psicólogo e mestre em artes visuais. Ele nos apresenta um pouco mais sobre o assunto no Religare de hoje. Você pode participar do programa enviando sugestões de temas. Acesse tvhorizonte.com.br/Religare, ou se desejar saber mais sobre o mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, aí o endereço será pucminas.br/ppgcr. Bom, nós não paramos aqui durante o intervalo, né, falando sobre essa característica do cinema americano. Você dizia aqui que o cinema americano ele não é compreendido sem essa questão da censura. Eu acho muito difícil compreender a sua história, sem compreender o impacto que essa censura teve sobre as produções dos anos 30, 40 e mesmo dos anos 50. E uma censura de controle religioso. Também foi uma censura porque ela evitava a temática religiosa, porque nos épicos dos anos 50, como por exemplo os 10 Mandamentos, Ben-Hur, que são os dois principais, você vê como que o assunto é tratado de uma maneira bastante, não sei se o seu adjetivo proselitista caberia, mas é de uma forma bastante é o que está ali na Bíblia, não é? Bastante literal, nós estamos ensinando o público uma coisa que, de um lado, ele já sabe... Do texto à tela. Exatamente, está passando direto do texto para a tela, a nossa análise, e o público vai se maravilhar, porque a intenção era essa, né? No caso dos épicos, o público vai se maravilhar vendo ali aquilo que ele sempre imaginou, né? Porque o cinema é a realização dos nossos sonhos. Basicamente, o cinema é isso. Entendo. Então, esses épicos, eles tinham muito mais essa função. Sim. Nos dias atuais, o que é que você tem observado da abordagem que o cinema tem feito? A gente fala de cinema, assim, de modo geral, né? Mas... Bom, eu sou meio cri-cri, eu acho que o cinema tem um preconceito... Eu acho que a intelectualidade, em geral, tem um preconceito muito forte
contra a religião. A formação é anticristã, é anticatólica mesmo, todo mundo tem um prazer especial em descer o pau na igreja e tudo mais. E eu acho que tem muito pouca gente interessada em perceber o conflito que está por trás entre a questão da modernidade e a religião. Sim, mas só um parêntese aí, né? Porque não tem também uma campanha anti-muçulmana fortíssima, Olha, que quase identifica sem critério, não é, um radicalismo, uma postura isolada de uma tradição imensa, não é, que não está associada à violência diretamente. Certo. Uma outra leitura. É uma outra leitura também, uma outra discussão também. Agora, quem teve coragem de fazer crítica ao Islã, eu estou sem um nome agora, mas teve aquele cineasta holandês que foi assassinado há pouco tempo por radicais islâmicos, né? É um conflito que toma até uma outra proporção, porque, por um lado, o fundamentalista cristão é aquele cara da TFP, aquele cara que está com um cartazinho na praça andando o fim está próximo. O fundamentalista islâmico, ele quer que você se converta, nem que seja na base do cacete, né? São duas formas também de fundamentalismo. E o pessoal pega muito mais no pé do cristianismo em geral do que pega do islamismo, se você for comparar os filmes, se você for comparar as leituras. Eu devo, claro, acolher a sua posição, mas acho que a coisa não passa assim de modo tão rasteiro, né? Uhum. A coisa o tema do diálogo interreligioso, ela é muito mais complexa do que coisa de paulada, né? Assim, enfim. Mas e os temas que você acha que são importantes na temática religião no cinema? Eu acho que, por exemplo, você tem discussões muito interessantes como essa coisa de Estado laico. Mas o que é Estado laico? Estado laico é tirar o Estado parar de interferir na religião ou calar a boca dos religiosos. Entendo. E há um filme que faz um debate muito interessante sobre isso, que é O Homem que Não Vendeu Sua Alma, de um grande diretor chamado Fred Zinnemann. E há um outro tema que é muito interessante, de um filme atual chamado Dúvida, com a Meryl Streep, que está nas locadoras, e é um filme que eu acho muito interessante porque ele faz um debate entre o catolicismo tradicional e o catolicismo progressista na figura de um embate entre o ator Philip Seymour e a Meryl Streep, que são dois atores maravilhosos e o filme já vale por eles, mas mais do que isso, você tem a Meryl Streep representando a tradição e você tem o Philip representando o progressismo na igreja, você tem um embate entre os dois e isso é uma discussão madura sobre os rumos do catolicismo no século XXI, e olha que a história se passa na época do Concílio Vaticano II, mas não tem nada a ver com o Concílio Vaticano II. Então, é só o conflito particular entre duas pessoas que representa esse choque que a gente está vendo na igreja atual, que quem está estudando a questão mais a fundo percebe na igreja atual. Esse movimento no interno da instituição. Sim, sem dúvida. Eu acho que é um filme que serve muito bem como ilustração para isso, a partir de uma historinha particular, um conflito bastante restrito entre duas pessoas, né? Entre uma freira que é a diretora de um colégio, e entre o padre que trabalha na instituição. Agora, você sugere também ver isso no budismo. Há um filme muito interessante no budismo chamado Samsara, muito bonito. É difícil de achar em locadoras, que trabalha com a questão do celibato entre os monges budistas, porque todo mundo adora meter o cacete no celibato entre os padres católicos, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo outro. Mas tem uma coisa muito interessante, eu nunca vi ninguém meter o pau no celibato entre os monges budistas. Então, pode parecer mania de perseguição minha, mas tem alguma coisa errada, porque o celibato é o mesmo, né? Pelo menos
A explicação, é claro, é diferente, o ambiente, é claro, diferente. Obviamente, as religiões são diferentes. E quando você ressalta o diálogo interreligioso, eu ressalto as diferenças que têm que ser salientadas nesse diálogo interreligioso. Agora, celibato é celibato. Aqui, na Austrália, na Mongólia, em São Tomé das Letras. Celibato é celibato. E o filme Sansara trata dessa questão de uma maneira muito bonita, através de um rapazinho que quer ser monge, mas ele sente na pele os desejos, a carne, como é que ele vai lidar com isso e tal. Essa temática você me fez lembrar uma vez, em sala de aula, trabalhando com ensino religioso numa escola particular, e aí foi um monge, né? E ele enalteceu a questão do celibato, aí todo mundo falou, né? Isso é realmente um tema que atravessa, né, outras práticas religiosas, né, como você disse. Bom, você também aborda a temática do catolicismo popular e institucional, né? Isso vai nesse debate também entre uma igreja de uma perspectiva mais tradicional, de uma perspectiva mais progressista, usando os seus termos? Olha, eu acho que eu não vejo o cinema brasileiro com muita simpatia, mas há um filme brasileiro muito bom que é O Pagador de Promessas. Independentemente da sua posição ideológica, independentemente das intenções do autor do texto, né, que é bastante crítico à Igreja Católica, mas você vê ali uma discussão muito interessante, né? Porque ali está um padre que não deixa um sujeito humilde entrar na igreja porque ele fez uma promessa num centro de candomblé, né? Num terreiro. Mas o padre não pode deixar ele entrar, por quê? Porque a posição do padre olha, isso aqui é coisa de Satanás, você não pode entrar na igreja. Se você fizer um arrependimento público, eu deixo você entrar na igreja. Se você fizer uma promessa e tudo mais, eu deixo você entrar na igreja. Agora, você fez a promessa num terreiro. Quer dizer, olha a complexidade que é a religiosidade no Brasil. E nenhum dos dois está errado. Porque se você apontar, não é nem o rapaz, nem o sujeito humilde que faz a promessa, e nem o padre está errado. Cada um está defendendo o seu ponto e a situação chega a um impasse total. A religiosidade brasileira, ao meu ver, ela chegou a um ponto de um impasse total, essa mistura toda. Do ponto de vista do argumento da identidade, eu compreendo a sua posição. Sim, porque... Do ponto de vista da diferença, não. Eu acho, assim, que é muito difícil você lidar com um caldeirão que se transformou em religiosidade brasileira, e eu fico pensando como é que a Igreja Católica vai lidar com isso. Ela vai ter que abrir mão de quê para lidar com isso, né? E daí ela vai perder sua identidade, e aí ela vai começar a desmoronar, será? Porque esses são os argumentos tradicionalistas. E esse é o argumento do padre lá, que está lá, não, você não vai entrar na minha igreja. E o Pagador de Promessas, ele trata dessa questão de uma forma muito interessante. E é um grande filme também. Bacana. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário de hoje, pelas suas posições, no esclarecimento desse tema tão bacana, que é como que a religião é tratada no cinema. E você, o que você acha de tudo isso que nós conversamos aqui? Não gostaria também de deixar a sua sugestão? Então, você pode ligar para a gente, pode também deixar uma mensagem lá na nossa página, em tvhorizonte.com.br/Religário. Por hoje, o Religário se encerra, mas para os interessados nos estudos em ciências da religião, o programa pode estar apenas começando. Aqui já está disponível o edital para a seleção da nova turma do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode se informar pelo nosso site pucminas.br/ppgcr. Eu agradeço novamente aqui ao Matheus Cajaíba pela entrevista e a você pela companhia tão especial. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religário, Conhecimento e Religião.